Bora lá para mais uma questão de física do SAS. Um pêndulo é constituído por uma esfera e tem uma massa de 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e ele tem um comprimento de 2 metros, que pende, que está preso ao teto, conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo aí máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera entre as posições mais baixa e a mais alta em joules vale quanto? Bem, a mais baixa, seria quando ele está aqui no ponto central. A mais alta seriam essas duas situações aqui. Se vocês forem perceber, esse aqui é um movimento pendular, é um movimento meio que, um movimento de como se fosse de uma circunferência. Vamos relembrar aqui o movimento de uma circunferência. Se eu tenho um corpo nessa extremidade aqui, no ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, por exemplo, e vamos supor que ele está fazendo, sei lá, um movimento horário, para onde é que aponta o vetor de deslocamento em cada uma dessas situações? Ela é sempre tangente à minha circunferência, ao meu movimento, é tangente ao meu movimento aqui, ó, né? Então aqui todas essas linhas, essas retas azuis aqui, seria o meu vetor de deslocamento, tudo bem? É assim que você analisa quando um movimento é circular curvo, para onde é que aponta o vetor de deslocamento. A força de tração ela é sempre aplicada para o centro do fio. Então se você for analisar a força de tração aqui, ela está aplicada nessa direção e sentido. Se você for analisar a força de tração aqui, nessa direção e sentido, e a força nesse outro ponto aqui, ó, nessa direção e sentido. Agora, se você for analisar o vetor deslocamento em cada um desses pontos, vamos supor que ele está indo da esquerda para a direita, ele vai estar, então, ele vai ter um vetor de deslocamento nessa direção e sentido, um vetor de deslocamento nessa direção e sentido, e um vetor de deslocamento nessa direção e sentido. E o que eu quero que você observe aqui, ó? Em todas essas situações aqui, você vai ter um ângulo de 90 graus. Você vai ter 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. E o que a gente sabe sobre a equação do trabalho? Trabalho é igual ao vetor da força multiplicado pelo vetor do deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. E esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Em todas essas três situações, está dando um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o cosseno de 90 graus ele é igual a zero, ou seja, ele é nulo. Então, em todas essas situações aqui, a tensão, a força de tração, ela nunca vai estar executando o deslocamento sobre essa esfera. Tudo bem? Então, não é ela que influencia no deslocamento do corpo, tá? Porque está dando um ângulo de 90 graus. Então, ela não faz nenhum trabalho, ela não realiza nenhum trabalho sobre essa esfera. Então, o item correto é zero.